Bem, na coluna dessa semana eu pretendo analisar o racismo estrutural e o genocídio do povo negro. O que é isso? Por que se usam, por que se utilizam esses conceitos? Todos nós estamos acompanhando as manifestações antirracistas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Manifestações que também têm acontecido no Brasil, muito estimulada a partir de dois acontecimentos recentes. Pela morte dos meninos Miguel em Recife e de João Pedro no Rio de Janeiro, fuzilado dentro de sua casa pela polícia militar. Essa revolta nos Estados Unidos e no mundo explodiu, como todos nós sabemos, quando um policial branco matou um trabalhador negro, George Floyd, nos Estados Unidos. O vídeo do homicídio viralizou e causou imensa revolta em todo o mundo. Em pouco tempo, manifestações começaram a acontecer tanto nos Estados Unidos, mas não demorou muito para elas se espalhar por todo o planeta. Essas manifestações denunciam a forma pela qual uma parte dos trabalhadores em muitos países do mundo é discriminada e jogada à miséria e sofre todo tipo de violência do Estado por causa da cor da sua pele. Em muitos desses países, o único órgão do Estado que esse segmento da classe trabalhadora conhece é a polícia e a justiça, com a polícia servindo para reprimir e a justiça para condenar. Um reflexo disso está nas estatísticas. Não é à toa que nos Estados Unidos, o país com maior quantidade de presos do planeta, em sua maioria essas pessoas sejam negras. Agora a gente precisa fazer algumas perguntas. Por que o racismo surge e por que ele ainda existe? É só por ignorância dos governos ou das pessoas? Ou ele cumpre nas sociedades capitalistas uma função social? Bom, primeiro podemos dizer que o racismo, tal como a gente conhece, e o que seria o racismo? Seria utilizar a cor da pele ou a origem nacional de um grupo de pessoas para considerá-las como inferiores. Ele surge na história da humanidade a partir da dominação colonial. É quando o território em que hoje se situa o Brasil, por exemplo, foi invadido pela coroa portuguesa, que, associada a comerciantes holandeses, expulsaram de suas terras os indígenas que aqui já moravam há séculos e montaram engenhos de produção de açúcar para ser vendido na Europa. E a força de trabalho para tocar esses engenhos foi retirada à força da África e vendida como escrava no Brasil. E para justificar esse comércio de carne humana, tanto a coroa portuguesa como a Igreja Católica alegavam que os africanos não tinham alma e que o sofrimento vivido por eles aqui na Terra seria compensado com o reino dos céus. Mas essa escravidão no continente americano não ficou só no Brasil. No Caribe, após massacrar os povos indígenas que lá viviam, os reinos da Espanha, da França, da Inglaterra e da Holanda, de olho também no comércio de açúcar, plantaram cana e quem justamente trabalhou nas plantações de cana e nos engenhos foram africanos também escravizados. Já no século XIX, os capitalistas de vários países da Europa e também dos Estados Unidos, para justificar sua dominação colonial sobre povos da África, da Ásia, da América Latina, desenvolveram teses científicas que defendiam que os brancos eram superiores aos povos que eles chamavam de cor e que por isso tinham o direito e dever de colonizar esses continentes. Inglaterra, Bélgica, França, Itália, Portugal e alguns outros países fizeram colônias nos continentes africano e asiático, matando milhões de pessoas. As consequências da colonização foram tão devastadoras para alguns países desses continentes que eles conquistaram uma independência política formal, mas suas economias ainda se mantêm dominadas pelas antigas potências colonizadoras. E uma das consequências disso é que a população desses países que eram colonizados agora é obrigada a emigrar para a Europa e Estados Unidos, onde vão trabalhar em ocupações, em profissões mais rebaixadas, ganhando pouco e sofrendo com o racismo e a violência dessas sociedades europeias e norte-americanas. Tudo isso mostra que a escravização de milhões de pessoas na África e o racismo que justificou essa política foi fundamental para os países europeus e os Estados Unidos se tornarem as potências econômicas capitalistas que são hoje. A Alemanha traduziu essa ideia de supremacia racial através do nazismo, em que os judeus e os eslavos, à época considerados não brancos e não europeus pelos nazistas, foram exterminados em campos de concentração ou simplesmente massacrados em suas vilas e aldeias. Após as duas grandes guerras e a derrota do nazismo e do fascismo, essas teorias racistas do continente europeu caíram em declínio, mas isso não aconteceu exatamente no continente americano e africano. Nos Estados Unidos e no Brasil, assim como na Colômbia, na Venezuela, no Uruguai e nos países do Caribe, essas teorias ainda serviram para justificar políticas de segregação.
No sul dos Estados Unidos, por exemplo, negros eram obrigados a viver em guetos, não podiam votar e sofriam com a violência da polícia e de milícias como a Ku Klux Klan. No Brasil, entre o final do século XIX e no começo do século XX, predominava entre a elite brasileira uma ideia eugenista, que acreditava que os negros e mestiços eram um fator de atraso do país e deviam desaparecer através do estímulo à imigração europeia. Isso aconteceu logo depois da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, em que a população escrava realmente ficou livre, mas sem receber qualquer tipo de compensação financeira ou em terras pelos séculos de cativeiro. Isso fez com que essa massa de trabalhadores negros que antes viviam nas senzalas fosse jogada à miséria e tiveram de morar em favelas, nos morros, nas periferias das grandes e médias cidades brasileiras. Outro exemplo do racismo durante o século XX foi o regime do apartheid na África do Sul. A população negra, que representava cerca de 90% de toda a população sul-africana, vivia num regime de segregação completo, sem qualquer tipo de direito econômico, político e social. Só quem tinha privilégios era a elite branca. Esse regime durou até 1994 e seu líder principal dessa luta foi Nelson Mandela. Ou seja, o apartheid acabou faz pouco mais de 25 anos. Então nós estamos falando de um evento relativamente recente. E esse regime de dominação branca se sustentou pelo apoio internacional de potências capitalistas como Estados Unidos e outros países da Europa, que eram cúmplices do massacre sofrido pela população negra da África do Sul. Já na década de 70, após a luta pelos direitos civis, os Estados Unidos formulam uma nova doutrina de controle social chamada Guerra às Drogas. Essa doutrina é voltada exclusivamente para prender e massacrar pobres. Afinal, acho que a gente nunca viu aqui um rico ser preso por tráfico e uso de drogas. Na prática, isso fez com que, no caso brasileiro, se criassem forças policiais de intervenção nas favelas e grupos de extermínio, chegando às milícias nas décadas de 1990 e 2000. E o alvo preferencial dessas ações policiais e das milícias passa a ser a juventude negra, vista pelo Estado e por parte da elite brasileira como uma ameaça à ordem social. Por isso temos a polícia que mais mata no planeta e mais mata praticamente sempre pobres e negros. Não é por acaso também que Brasil e Estados Unidos apresentam as maiores populações carcerárias do mundo, que é uma política realmente do Estado de controlar, né, de exercer o controle social através do que ele chama de combate às drogas. Nesse apanhado, que foi muito resumido, que fizemos aqui, nós tentamos apresentar os motivos que levaram ao aparecimento do racismo, tal como a gente conhece, e que tem feito hoje jovens por todo mundo a se manifestarem contra o racismo, buscando dar um basta à política racista. E realmente nós precisamos dar um basta ao genocídio da população negra no nosso país e no mundo, como um passo fundamental para que a gente supere, né, no caso brasileiro, essa situação de vivermos em um país capitalista selvagem e dependente. Então, um abraço a todos e boa semana.